Olá você, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor Vinícius Lacerda. Você talvez já me conheça e a gente está no segundo episódio, temporada nova, bem casados, tudo novo, cenário, muita coisa acontecendo, mas eu vou falar como a gente fala aqui no Ministério de Casais da sua grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Como é que a gente fala no Ministério de Casais? Você que é casado aí tem que falar, você pertence a alguém, você tem uma aliança com alguém. E eu tenho aliança porque eu estou muito bem acompanhado da minha esposa e eu vou falar assim, ó, eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Deus abençoe muito a sua vida e a gente está agora, né, Michele, nessa nova temporada aí. Sejam bem-vindos a mais um programa, Bem Casados, e espero que vocês também aproveitem. Gente, eu estava falando no começo aqui, antes da gente começar o programa, eu falei, gente, eu estou me sentindo naqueles programas de TV, assim, temporada 2, lá vem o segundo episódio, isso é muito legal. Eu espero que você esteja acompanhando aí e que isso abençoe o seu lar. E o que pode abençoar o seu lar, abençoar o seu casamento, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o solo que vai guardar o seu coração, que vai guardar o seu cônjuge, que vai guardar a sua família. E por isso, na nossa breve devocional de hoje, que a gente inicia, para falar ao nosso coração, eu quero compartilhar um texto, que na verdade eu vou usar 2 versículos diferentes. Eu fiz umas anotações aqui sobre o que deve, assim, vou dar um spoiler do que vai ser o tema de hoje. E esse spoiler começa com amizade, né? O tema vai, daqui a pouquinho a gente vai revelar, né, Michele? O tema de hoje, mas... Calma, espera um pouquinho. Só um pouquinho, né? Então, eu quero falar sobre amizade, isso que é a base de todo casamento. E depois a gente revela o tema aí para você. Mas, por exemplo, Provérbios 18, 24 vai dizer assim, há amigo mais chegado que irmão. E eu comentava também no começo aqui, que Charles Spurgeon disse assim, olha, se eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, e a pessoa mais próxima é a minha esposa, eu devo amá-la como Cristo me amou. Ou seja, como eu me amo, eu devo entregar a minha vida por ela. Então, o segundo versículo, para a gente falar de amizade, diz assim, Cântico dos Cânticos 5,16. Assim é o meu amado, assim é o meu amigo, numa outra tradução. Ou seja, se a gente fala aqui nessa noite sobre uma nova vida em Cristo, que é essencial para que a gente tenha uma vida transformada, eu preciso nascer de novo, ao mesmo tempo, a amizade no casamento é a maior dádiva que você pode ter, ou seja, se você pode presentear a sua vida, é com a amizade através do casamento. Ou seja, você tem amigos? Você tem melhor amigo aí? Amigo no trabalho? Mas eu quero falar justamente nessa hora para você que a amizade no casamento é algo inestimável, é um preço assim valorosíssimo. Ou seja, é um elo profundíssimo e misterioso quando Deus cria na humanidade a própria amizade. E se a gente pode trazer uma definição sobre amizade nessa noite, é um vínculo pessoal e, na verdade, é uma vida compartilhada. Então você pega aí, ó, vínculo pessoal e vida compartilhada. Só que imagina se você pode ter o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, aí ao teu lado o tempo todo. Isso é um desafio enorme. E não se trata, assim, de uma ligação acidental que aconteceu porque você resolveu. Isso demanda algo profundo, muito mais do que um mero coleguismo. Mas é, na verdade, algo que vai de vínculo profundo e de fidelidade. Por isso, pensar na amizade é uma forma mais elevada e é um vínculo perpétuo entre o casamento entre homem e mulher. Por isso, ela não é um vínculo qualquer. Deuteronômio 3,16 vai dizer para mim e para você que esse vínculo é tão profundo que um amigo muito chegado, se ele é ferido e se você tem até a ameaça de perdê-lo, é como se você também perdesse a própria vida. Então, se você teme, por exemplo, perder a amizade, a primeira amizade que você deve temer em perder é a amizade de quem está ao seu lado todos os dias. Essa é a principal amizade para o seu coração. E o nosso querido e saudoso reverendo R.C. Sproul disse assim sobre justamente essa amizade como a força de um núcleo que sustenta um átomo. Veja, ele era assim bem poético, né? O reverendo R.C. Sproul, ele falava assim, olha, como o núcleo de um átomo deve ser a intimidade de um casal. E aí ele diz o seguinte, intimidade é uma palavra que muitas vezes as pessoas pensam simplesmente como algo
apenas do ato sexual em si no casamento. Eu preciso ter intimidade. E muitas vezes as pessoas incorrem no erro de justamente se casar para poder fazer sexo, trazendo assim numa realidade nua, fria, crua. Às vezes as pessoas só querem um interesse de uma relação que às vezes se torna numa relação não só sexual, mas numa relação de consumo. E não é isso que Deus quer para a sua vida e para o seu casamento, um relacionamento de consumo. O que o outro tem para me oferecer? O sexo, a beleza, isso tudo passa. Mas a relação de pacto, de aliança, a R.C. Sproul vai dizer o seguinte: o uso corrente do termo intimidade sugere apenas uma relação sexual. Essa palavra, porém, é mais profunda do que isso. Em sentido mais amplo, a intimidade vai além do significado aparente e superficial, penetrando nas dimensões mais profundas da nossa vida. Ou seja, intimidade, ela pressupõe conhecimento e amizade. E a amizade foi o que Deus quis lá no princípio, quando Ele criou o homem e a mulher no Éden, para que nessa amizade, homem e mulher, a imagem e semelhança criados por Deus, refletissem a Trindade, o Deus Trino, Michele, comunidade santa. Tem gente que pensa assim, não, Deus criou o homem e a mulher porque ele se sentia sozinho. Não, o Deus, amor perfeito, nesse amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não precisava de nós para uma amizade, mas ele resolveu nos criar para refletir essa amizade e o seu amor através do casamento. E o primeiro casamento foi necessário isso, ainda que justamente na beleza do que precisava acontecer no casamento de Adão e Eva, e essa é a perspectiva e expectativa. Quando a gente se casa, e os nossos convidados hoje vão falar um pouquinho disso para a gente é cheio de expectativas e perspectivas. E era isso que Deus queria, uma amizade que se transformaria em amor e refletiria a imagem de Deus. Por isso, a minha oração por você, nesse momento que você está assistindo o programa, sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, é que você seja tão amigo da sua esposa e do seu esposo, que vocês reflitam a comunidade santa chamada Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Reflitam esse amor para que outras pessoas venham conhecer a Deus através do casamento de vocês, através do nosso casamento. E é por isso que nessa hora, já que eu falei sobre amizade, eu vou passar para a Michele, porque ela vai revelar para a gente o tema e vai apresentar aí os nossos convidados, porque tem um momento do vídeo especial. Deus abençoe a sua vida, que a amizade de vocês reflita o amor de Deus e esse Deus verdadeiro que alcançou o seu lar. Amém. Então agora a gente vai assistir um videozinho, né, dos nossos convidados. Assiste aí. Hoje é dia de conhecer a história do casal Rebeca e Everton. Ambos são arquitetos e já deu match. Everton William Costa, formado em Arquitetura e Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, trabalha como analista de inovação na 4ª maior construtora do Brasil. Rebeca Coimbra Costa, também formada na USP em Arquitetura e Engenharia Civil, atua na área de orçamentos e gestão de processos de qualidade. Se conheceram em 2014 em um grupo cristão da faculdade. Eram de turmas diferentes, mas em 2017 fizeram uma disciplina juntos, se aproximaram bastante e no dia 3 de julho ele a pediu em namoro com direito a serenata. Durante o período de namoro, gostavam de conhecer cafeterias, ir a exposições de teatro, um pretexto ao encontro. Juntos começaram a frequentar a IPP em 2018 e se tornaram membro em 2019. Namoraram por 3 anos e meio, noivaram em 2020 e se casaram em setembro de 2022 e completaram agora 4 meses de casados no dia 3 de janeiro. O que ele mais gosta no casamento são surpresas no dia a dia, cafés da manhã compartilhados, planejar os sonhos em cumplicidade e ser trampolim um do outro em crescimento de um time que já é mais que vencedor em Cristo Jesus. O que ela mais gosta no casamento é o companheirismo e parceria para superar os desafios de dividir a vida e a forma como um incentiva o outro a crescer nas diversas esferas e se tornar mais parecidos com Cristo. Já sabe qual o tema de hoje? Recém-casados. Quer saber mais desse relacionamento? Então continue com a gente. E agora eles estão aqui pertinho da gente.
Sejam bem-vindos, Rebeca e Everton, né? Nosso tema de hoje é recém-casados e o desafio, né? E os desafios desse novo processo, dessa nova etapa, né? De um homem e de uma mulher, né? E agora eu queria pedir para eles contarem, assim, um breve resuminho de como foi esse início, né? O namoro, o noivado e o casamento, né? Resume pra gente, então, um pouquinho. Queria agradecer vocês pelo convite, primeiro, e também me apresentar. Eu sou a Rebeca do Everton. E eu sou o Everton da Rebeca. A gente é um pouco iniciante nesse esquema, né, de apresentação como sendo um do outro, né? Faz bem pouquinho tempo que a gente está casado. E a gente se conheceu em 2014, na graduação, né? Num grupo cristão, então nós dois já éramos cristãos antes de nos conhecermos. E ali no grupo cristão surgiu uma amizade, né? Uma amizade verdadeira. E a gente era até que bem próximo um do outro, né? Até um pouco confidente, né? A gente ia para passeios em São Paulo juntos. E aí em 2017, que aí surgiu um sentimento um pouco mais intenso, de ambas as partes, mas quem tomou a iniciativa do pedido foi ele. E um pedido bem exótico, eu diria. Inusitado. Que ele fez uma serenata para mim na graduação. Olha, então foi uma coisa bem lindo. diferente, assim. E Vocês algo. não ouviram a serenata. Eu achei lindo. Isso é E algo que me tocou muito, porque eu sempre gostei muito de música, era o meu sonho de menina, assim, de princesa, receber uma serenata e mesmo desafinando um pouquinho, foi muito bom e me conquistou. O importante é que foi do Legal. coração. Foi do coração. Isso aí. E cumpriu o seu propósito, né? Graças a Deus. Olha aí o resultado. Olha aí. O Everton, mas fala pra gente, como é que você construiu essa serenata? Fala o processo aí. Como é que você chegou lá no dia para cantar? Como que tudo aconteceu? Não sei, isso é muito legal, essa história é muito boa. Eu já sabia que a Rê gostava de música. O problema é que eu não sou bom em música. E aí, o que eu pensei? Puxa, eu acho que ela vai gostar de uma serenata. Tirando a parte técnica, que ela não existe, eu tava sem um violão. E aí eu fui atrás de uns amigos pra ver, puxa, e aí, como é que é? Aham. E eu reparei que nenhum tava ali disponível, nenhum tava querendo me emprestar. Eu achei meio estranho, mas no fundo eu consegui, foi mesmo assim. Pegou um violão e foi. Peguei na cara e coragem, Isso na aí. cara e coragem. No começo foi assim mesmo. Eu cheguei lá, deixei escondidinho o violão, tinha um pátio bem grande, e aí a gente sentou num banco, eu peguei um violão e comecei a tocar uma música. E foi horrível. Eu gaguejei, errei, enfim. Mas o importante é que naquele momento a gente pôde perceber que a nossa amizade ali construída há algum tempo já, ela começou a florescer e virar outra coisa. Legal. Acho que pra mim, eu tiro um princípio que às vezes eu estava muito focado em ir atrás e se esforçar muito. Eu fui em N acampamentos quando solteiro e no fundo estava do lado. Era uma amiga e eu acho que isso hoje faz muita diferença no nosso relacionamento. E faz todo Legal. sentido, né? Uhum. Mas para você, viu? Você que é espectador aí, de repente, a gente, aliás, recebeu um pedido no primeiro episódio agora da segunda temporada. Alguém colocou no nosso chat lá, vem cá, quando é que vocês vão fazer alguma coisa pelos solteiros? Porque tá difícil o negócio. Meu Foi irmão, verdade. minha irmã, você que tá solteiro aí, se espelha aqui no exemplo de Everton. Claro, valoroso. O homem, quando quer, aprende até violão para poder Exatamente. conquistar a pessoa amada. Se esforce, né? Faça a sua parte. E aí, como ele deu a dica aqui já fica, hashtag fica a dica, como eu digo lá no Vida Devocional, o Everton já falou, às vezes está mais perto do que você imagina. Então, fique atento aos sinais e à voz de Deus. O que mais, gente? E aí? Sobre essa história do violão e sobre ouvir a voz de Deus também, tem uma questão interessante. Antes dele me fazer o pedido, eu já tinha batido cabeça em alguns relacionamentos anteriores e fiz uma oração, falei, Deus, chega, agora se for para eu namorar alguém, tem que ser uma coisa muito clara, assim, de que é do Senhor. Então, além dele ser um homem de Deus já durante a nossa amizade, ele ainda deixou isso mais claro, fazendo a serenata ali na frente de todo mundo. Então, eu vejo isso sim como uma resposta de oração. Desde antes da gente começar a namorar, Deus já estava ali presente. E Legal. o sinal foi a coragem do Everton. Coragem, exatamente. Ser forte e corajoso. Muito bom, muito bom. E como é que está sendo essa rotina de vocês agora recém-casados, pouquinhos meses de casados, né? Como está sendo essa rotina nova,
né? E as expectativas que vocês tinham antes, né, de um relacionamento a dois, como é que tem sido essas expectativas? Superaram? Tem coisa que decepcionou? Tem coisa que superou? Acho que em relação à rotina, acho que é a coisa mais rica e é o que mais me surpreendeu positivamente. Acho que conciliar, enfim, os horários, dividir as tarefas de casa. No começo, a gente foi bem experimental, principalmente nos 3 primeiros meses. Uhum. Porque a gente tinha que testar muito, a gente não sabia muito em relação à expectativa um do outro. O importante foi que no nosso namoro e no nosso noivado, a gente teve uma atenção maior em ter momentos de devocional, em ter momentos de oração junto, e eu acho que isso ajudou muito, principalmente quando a gente vai fazer um culto doméstico, Sim. enfim, é uma coisa que mais natural. Acho que em relação às expectativas, eu não sei se eu estou na fase de recém-casado, mas elas superaram muito as expectativas. Então, quando Cristo está na frente, quando você tem essa disposição, eu acho, de servir, eu acho que eu aprendi muito que a gente só é sustentado pela graça de Deus. Acho que nesses primeiros 3 meses já foram muito desafiadores. A Rê teve uma história nesse último mês, e acho que é muito legal a gente compartilhar, Legal. porque a gente já passou por um perrengue bem grande, né, bebê? Uhum. Durante o nosso casamento, dos meus votos, eu tive uma fala que era mais ou menos assim, eu agradecia a ele por me ensinar a fazer uma bela mousse de limão com alguns dos limões que a vida dá. E eu digo que Deus foi muito... Deus tem um senso de humor muito bom, porque ele pegou justamente essa frase e nos deu um grande limão nos primeiros meses do nosso relacionamento, que eu precisei passar por uma cirurgia de emergência. Então, Olha aí. tive um período aí acamada, Uhum. hospitalizada, e Deus nos fortaleceu muito nesse período, nos fortaleceu o nosso relacionamento e me fez admirar ainda mais a vida dele e ser muito grata por ter escolhido ele como o homem da minha vida, assim. Olha só, que bacana. E me ensinou a ser mais grata e a ver mais a graça de Deus no nosso relacionamento. Então, eu digo que, apesar do desafio ter sido muito grande, Deus foi muito gracioso conosco de nos permitir passar por esse momento de provação, mas sair muito mais fortes disso, graças Então, assim, a Ele. apesar de toda essa fase, né, que todo mundo está olhando assim, de repente você nos assistindo aí, eles estão em lua de mel, né, meses de casado, casaram ano passado, mas apesar de lua de mel e essa fase tão gostosa de início do casamento, vocês já trazem uma marca de um testemunho de enfrentar o desafio de uma cirurgia e você ter... E como é que foi como é que foi a tua expectativa, assim, quando viu que a sua esposa ia passar por uma cirurgia, Everton, e você ia precisar ser o esteio dela, a base total. Como que você se sentiu? Eu me senti, acho que foram um mix de sentimentos, na verdade. Mas eu acho que, primeiro, impotência, porque você vê uma pessoa tão amada, tão querida, e você não espera. Primeiro, nada te prepara para isso. Sim. Num estado de que você não pode fazer muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um momento de crescimento, porque a gente precisou confiar mais em Deus. A gente precisou se fortalecer mais um com o outro para que a gente conseguisse superar os nossos desafios. A motivação nem sempre estava lá em cima, nem sempre a gente veio da lua de mel em um alto e depois de 3 meses a gente já estava ali, não sabendo muito bem o que ia acontecer, os riscos eram eminentes, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu sentir a mão de Deus, que Ele estava a nos cuidar. E eu acho que isso foi importante para a gente conseguir crescer e confiar cada vez mais um ao outro. A gente está falando muito hoje sobre amizade, eu acho que isso é muito legal a gente compartilhar, porque é um período que a gente precisa confiar de fato um no outro. E depois que a paixão passa, as novidades do início do casamento, é o que sobra, uma das coisas mais importantes. Então, eu acho que esse momento fez a gente realmente estar mais próximos, mais juntos e confiar cada vez mais um no outro. Sim, e depender mais de Deus também, e aprender a depender um pouco mais um do outro, né? Eu tinha no começo, bem no comecinho, né, uma visão um pouco de que as coisas dependiam muito de mim. Eu preciso fazer isso para minha casa permanecer em ordem, para o meu casamento permanecer em ordem. Então foi o momento de Deus falar, não, calma, tá nas minhas mãos, as coisas dependem de mim. Olha só. E o Você faz a casamento sua não era só parte. você, né? Só você fazer. Eram os dois, né? Aí ele Exatamente. teve que cuidar de você. Exatamente, me ensinou a descansar. E desses desafios, assim,
Tem algo mais assim de especial que vocês podem falar, se não isso foi o desafio que a gente realmente vai levar para a vida assim, para anos de casado. Agora vocês têm meses, né? Mas anos de casados. Eu acho que o desafio maior é a gente sempre manter o foco da nossa família em Cristo. É impressionante quando a gente casa, eu fiquei surpreso, enfim, das demandas de responsabilidade e acompanhadas, obviamente, da liberdade de escolha que a gente tem. Mas no fundo, por mais que o tempo passe, acho que permanecer o que a gente se comprometeu a fazer, a nossa aliança um com o outro, eu acho que isso é o que fica. Uhum. Enfim, isso foi construído durante algum tempo e a gente só está começando. Isso é o que a gente fica mais entusiasmado. Tá bem no comecinho, né, Everton? Então a gente pode dar uma recapitulada aí, o que eu acho que é importante para todo jovem casal ou quem está namorando aí, está buscando o seu par, a sua cara metade, é que vocês, desde o início, se comprometeram a construir um relacionamento aos pés do Senhor, fazendo uma vida devocional desde a amizade, desde o grupo cristão na faculdade, né? Então isso é muito legal. Então o que a gente percebe é que vocês vêm costurando a vida de vocês como um cordão de 3 cordas, que deve ser ali trançado. Vocês estão sempre no foco de trançar a vida de vocês, que não é só uma vida a 2, com a palavra de Deus, ou seja, com o próprio Deus, né? É isso que vocês têm feito desde o início. Sim. E como tem sido esse momento de devocional de vocês? Normalmente, aos domingos, né, a gente faz uma leitura bíblica conjunta, né? A rotina muitas vezes não permite a gente fazer uma leitura diária em conjunto, né? Mas ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é, antes de dormir, todas as noites, ler um salmo. E muitas dessas noites a gente lê os salmos juntos. E faz oração antes das refeições. E mantém esse relacionamento com Deus. Além de um incentivar o outro e manter uma vida devocional diária, né? Então, a leitura bíblica. A gente atualmente está fazendo um devocional, o mesmo devocional, né? Seguindo o mesmo esquema de leitura bíblica. E isso permite que a gente tenha conversas também no decorrer do dia, no decorrer da semana, sobre a palavra de Deus e também possa compartilhar o que cada um compreendeu ali daqueles textos. Então, Bom tem sido demais, muito bom. muito bom. Gente, eu estou assim impactado porque eu sou pastor que gosta muito de falar para jovens. E aí, para mim, está sendo uma delícia, um prêmio de ver vocês aqui tão jovens e tão dedicados assim aos pés do Senhor. E talvez você aí, pai e mãe, já casado há muito tempo, está olhando para eles assim, eu quero que meu filho seja assim. E é isso mesmo, você pode orar por isso. E o primeiro bloco foi agora, com esse momento tão gostoso da gente ver jovens tão especiais, dedicando desde o namoro ali a noivado e agora recém-casados, que é o tema de hoje. Você que chegou agora aí, caiu de paraquedas, tema do nosso 2º episódio da nova temporada de Bem Casados, recém-casados. Aí você fala assim, pastor, mas eu já tenho 20 e tantos anos de casado, não vou... Assiste para que você possa levar a vida desses dois como um exemplo, contar e compartilhar. E por isso, mais uma vez, pastor Vinícius fala sempre, se o pastor Vinícius é chato, fala sempre isso. # fica a dica. Se inscreve no nosso canal, compartilha, dá um like aí, faz seu comentário, faz a sua pergunta para a gente poder compartilhar também as nossas motivações. Então, para esse primeiro bloco, a gente encerra e vai chamar o break com alguns anúncios especiais ao seu coração. Fica ligado porque o segundo bloco vem aí com mais emoções ao nosso coração em torno da palavra de Deus sobre esse casal maravilhoso aqui que está com a gente nessa noite. Chama o break. Uma ovelha não cresce e amadurece sem cuidado pastoral. E a igreja é o espaço onde o cristão é cuidado. Por isso, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está desenvolvendo seu novo centro de cuidado pastoral, que começa a funcionar a partir do próximo dia 9 de janeiro. O propósito é criar e praticar essa cultura de cuidado pastoral com foco nos membros da igreja, principalmente a ovelha aflita e exausta que precisa de mais atenção. O alvo é conduzir o crente à maturidade espiritual, a se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Esse trabalho vai reunir as áreas de discipulado, aconselhamento bíblico, visitação, capelania e pequenos grupos de pastoreio. Tudo isso motivado pelo amor, fundamentado na Bíblia e na total dependência do Espírito Santo. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária, cuidando cada vez mais de você.
Como passar a nossa fé para as novas gerações? As novas gerações estão sendo bombardeadas pelo mundanismo. É tempo de clamarmos por um avivamento, para que a nossa juventude esteja comprometida com o Evangelho. Não podemos perder mais tempo. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus. Se inscreva para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual 2023. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Voltamos agora, depois desse break maravilhoso, os anúncios que você viu aí. Colabore com a sua IPP-TV, a sua TV missionária, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E o segundo bloco volta maravilhoso, com umas perguntas que a gente vai se aprofundar mais um pouquinho nessa vida devocional, a teologia, a palavra de Deus, na vida aqui de Everton e Rebeca. Gente, recém-casados, coisa maravilhosa. É ver lua de mel acontecendo. O clima está no ar aqui, o amor está no ar, né? Como dizem, Coraçõezinhos, Só coraçõezinhos aqui e sensacional. Então, pastor, já falei isso no primeiro bloco, eu estou aqui com 40 e tantos anos de casados. Para que eu preciso ver? Ver para compartilhar, ver para falar com os seus filhos, com os seus netos, para trazer como exemplo como que uma vida de recém-casados pode refletir a glória de Deus. E a gente tem dado um destaque muito especial para que, como na devocional que eu fiz no começo, uma vida de recém-casados, ela tem como a sua base aquilo que Deus criou para o homem e para a mulher. A amizade, essa mutualidade, que vai além da intimidade, como o pessoal diz aí, não, o relacionamento é o relacionamento do casamento, porque o homem traz a provisão para a mulher também cuida do lar, isso tudo é válido. Mas acima da questão da sexualidade e tudo mais, vai a amizade que fica para sempre. Então a gente entende que a amizade, principalmente na vida dos recém-casados, deve ser essa base em Deus que fortalece a vida do casal. Por isso eu queria perguntar, e eles estão aqui com a gente hoje, né? Everton e Rebeca. Eu queria perguntar para vocês, assim, com muita tranquilidade, né? Qual é essa importância da amizade para vocês? Como que vocês veem a amizade como algo importante para vocês? Muito bom. Eu acho que a amizade é a base de tudo. Acho que ter essa cumplicidade no dia a dia, ela é fundamental para que a gente consiga, de fato, entender a expectativa um do outro e a gente consiga avançar em relação a isso. Quer dizer, se a gente não conversa, se a gente não tenta entender o estado emocional ali, um do outro, é um desafio. Então, às vezes, a Rê, muitas vezes, chega cansada em casa, eu chego antes, acho que tem um esforço ali de, poxa, posso preparar um café? Eu sempre penso, como eu posso ajudar a Rê? Às vezes, eu tenho uma dificuldade de querer falar, e não, ela só quer um abraço. Eu precisei entender e aprender que a linguagem da Rê é diferente da minha. E isso é muito rico. É muito rico, por exemplo, nas manhãs de sábado, quando eu gosto muito de... Minha família, a gente faz um café super gostoso, então tem ovo mexido, tem tapioca, e eu gosto de sentar e comer à mesa. Isso é muito bom, e só é possível porque a gente gosta de estar um do outro, a gente tem essa amizade. E você, Rebeca? Essa amizade que permite que a gente olhe um para o outro sem esse olhar de julgamento, né? Eu acho que os relacionamentos, principalmente os jovens casais hoje, têm uma visão muito individualista sobre o casamento. E quando a gente traz essa perspectiva bíblica da amizade dentro da instituição casamento,
isso faz todo sentido no nosso dia a dia, porque isso permite que a gente trabalhe juntos como um time em prol de um objetivo em comum, que no nosso caso como cristãos é refletir a glória de Cristo através do nosso casamento. Então, no nosso dia, essa amizade, pela graça de Deus, nos tem permitido crescer juntos, amadurecer juntos, conhecer melhor um ao outro sem essa visão de julgamento, mas com uma visão de graça, muitas vezes. Eu confesso que isso é um desafio, principalmente quando envolve toalhas molhadas e, enfim, acho que Famosa toalha em cima da cama. exatamente. Mas essa amizade e o amor um pelo outro e a aliança, né, também que nós estabelecemos em público no nosso no dia do nosso casamento, que permite que a gente possa continuar juntos e crescendo cada dia mais. Muito bom. Vou pegar um gancho aqui no que você falou, Rebeca, principalmente para os jovens, a questão da amizade. Hoje em dia, as pessoas estão assim com uma certa dificuldade de entender o que é amizade, principalmente por causa das redes sociais, onde, por exemplo, importa na rede social os seus amigos é a quantidade, é aquele número de pessoas que estão na sua rede social. Então, você adicionou aquela pessoa que te adicionou lá do norte do país, mas só porque te viu uma vez num congresso, não sei aonde, se tornou, entre aspas, o seu amigo. E aí as relações, elas estão muito superficiais, porque as pessoas estão demasiadamente conectadas. Ou seja, o mundo cibernético, né, ou o mundo virtual, ele está tirando a chance das pessoas viverem amizades verdadeiras e profundas de convívio pessoal. Baseado nisso, né, nessa introdução que eu dei aí, né, as pessoas estão contando como amigos as pessoas que eles têm ali nas redes sociais. Ah, eu tenho 900 e tantos amigos no Instagram. Será que Seguidores, tem? né? Seguidores. E no Facebook lá é amizade, né? Fulano quer ser seu amigo. E por aí vai. Para vocês, assim, essa experiência da amizade no casamento, isso torna o casamento de vocês... vocês acham que só essa amizade de vocês vai tornar o casamento de vocês duradouro ou precisa de algo mais, né? Pegando esse gancho aí justamente onde as pessoas estão vivendo uma superficialidade da amizade no mundo, e não se permitindo viver uma amizade verdadeira. E a gente já viu que a amizade de vocês é profundíssima, é porque vocês se deram em casamento. Mas agora, e o casamento de vocês? Vai ficar firmado só nessa amizade ou precisa de mais alguma coisa? Ah, não, sem sombra de dúvida, só a amizade não é suficiente, porque nós somos pecadores. Esse é o ponto. E a gente decepciona muito a gente decepciona o casal. Aquela pessoa que a gente ama muito. Acho que, não tenho muita experiência, mas nesse começo, fez muito sentido pensar na graça de Deus como base do nosso relacionamento. Porque, como a Rê colocou, a gente precisa, de fato, ter um olhar gracioso para as necessidades e para as questões do outro. Isso a gente precisa exercer essa compaixão e pensar que a gente é tão amado por Cristo que a gente pode, de fato, espelhar isso no nosso relacionamento e experimentar essa profundidade cada dia mais. Então, eu acho que, sim, as relações estão cada vez mais superficiais, de um modo geral, mas eu acho que é uma questão de escolha também, de se posicionar. A gente fala tanto de posicionamento nas redes sociais, por que não se posicionar também na sua vida pessoal e se responsabilizar de fato e em cultivar os seus relacionamentos? Acho que é uma coisa que eu tenho pensado assim ultimamente. Ô, Rebeca, então, pelo que o Everton está falando para a gente, para além da amizade, porque a amizade a gente pode construir também com pessoas na nossa família. Eu, por exemplo, eu sou muito amigo do meu irmão mais velho, eu tenho um carinho muito grande por ele, meus outros irmãos também, mas a gente construiu um elo, eu e meu irmão mais velho, né? Somos 4 lá. Mas além da amizade na família, além da amizade no trabalho, você pode dizer assim para a gente, Rebeca, você precisa de Cristo, de fato, no seu casamento, e por quê? Com toda certeza, Cristo é a parte essencial de nós dois, porque é só por ele que 2 pecadores como nós podemos estar juntos, né? Acho que talvez a gente contando aqui o nosso testemunho, parece que a gente tem a vida ideal de recém-casados, né? E no dia a dia
isso não é assim tão verdade, porque a gente se conhece melhor a cada dia e vê as qualidades, mas também vê os defeitos. Os defeitos aparecem logo, né? Exatamente. E isso para mim, a parte humana é difícil de manter apenas com uma amizade. Mas se Cristo está no nosso meio, é o amor, a aliança com Cristo primeiro e depois um ao outro, Muito que bom. nos mantém unidos até a morte. Amém. Então a gente pode dizer aqui, pelo que você está deixando entender para quem está nos assistindo, é que o reflexo do amor de Cristo na vida de vocês é que gera essa mutualidade, afeição, por que não dizer misericórdia um pelo outro, né? Eu acho que é por esse caminho, então, que vocês com têm certeza. ido, né? O reflexo do amor de Cristo na cruz é que dá essa compaixão de vocês um pelo outro, é isso? Sim, Muito bom. exatamente. Muito bom. Então eu queria só, como última pergunta aqui, é dizer como que vocês acham que, já que o amor de Cristo traz esse reflexo no casamento de vocês, ou seja, a cruz é o centro. Se Cristo nos amou, é assim que a gente deve amar, o marido deve dar a vida pela sua esposa, como Cristo deu pela igreja, e por aí vai. Como que vocês podem evangelizar através do casamento de vocês, ou seja, vocês podem refletir o amor de Deus através do casamento de vocês para os outros? Tem alguma experiência, alguma coisa assim que vocês já estão vivendo com pessoas que ainda não conhecem a Cristo, seja na família de vocês ou até no ambiente de trabalho? Diz aí pra gente. Com certeza tem sim. É muito curioso quando você está... Não sei se vocês passaram por essa experiência, mas todo mundo faz uma cara, às vezes no trabalho, assim, de puxa, sério que você vai casar? Nossa. Tão cara, novo, Você né? é tão novo. Os dois arquitetos, uma vida pela frente. Isso, ninguém me avisou, também não vou avisar. E sempre quando alguém fala isso, eu falo assim, cara, casar é demais. Por que a gente não casou antes? Óbvio que tem toda uma preparação, uma formação, mas é muito gratificante saber que quando a gente tem Cristo no nosso lar, quando Ele está presente, quando a gente consegue expressar esse amor no dia a dia, faz muito sentido. E aí o casamento se torna uma coisa revigorante. É um momento quando você está chegando do trabalho um pouco cansado e você pensa, puxa, que bom que a Rebeca está em casa e a gente pode partilhar esse amor. Então eu acho que isso é uma expressão do amor de Cristo. Quando a gente conversa, principalmente com os amigos do trabalho, e fala sobre isso, causa até uma surpresa, assim, e aí eu sinto um tom um pouco ressentido. Mas tem a parte boa, enfim, mas eu não sei se é só pelo fato de eu ter comentado isso, mas realmente acho que é nítido a diferença quando a gente tem uns princípios diferentes. Os valores da fé, da palavra de Deus, isso auxilia muito para que vocês possam refletir nessa pequena comunidade que nasceu agora, que vocês são a igreja, e vocês são a igreja na casa de vocês. Isso tem gerado, então, testemunho para pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É isso, Rebeca? Você tem conseguido viver isso também? Sim, eu ia dar exatamente o mesmo exemplo dele, né? A Bíblia nos ensina a ter uma visão muito positiva sobre o casamento, e não é o que a gente vê, infelizmente, em muitos casamentos, e isso inclui também pessoas próximas do meu trabalho, ou assim, enfim, dos meios que eu convivo, que sempre tem alguém que vai falar exatamente isso que ele disse, poxa, mas tão novo, vamos ver quanto tempo vai durar, que acaba sendo esse relacionamento superficial que você disse agora há pouco, mas quando Cristo é o centro do relacionamento, isso permite que a gente estreite cada vez mais os laços e desfrute cada vez mais do casamento, porque o casamento é uma coisa boa que Deus construiu. Vão ter desafios, vão ter dias ruins, sim, mas tá um do lado do outro. O casamento é a instituição que Deus escolheu para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja, Exato. de Deus Pai com Cristo, e isso é lindo, é muito bom poder desfrutar do meu relacionamento com o Everton e saber que isso aponta para Cristo. Isso me dá um deleite, assim, muito bom, além de poder aproveitar todos os benefícios do casamento, mas eu acho que esse é o principal, assim, de que eu paro e penso, eu tô fazendo parte de uma história muito maior do que eu e ele, e isso é muito bom, é uma honra. Muito bom mesmo. Então, nessa tapeçaria de Deus, que Deus está costurando as vidas e as histórias, eu quero dizer para você que Deus está construindo a história do reino de Deus e a volta do seu filho, ou seja, no casamento principal, que vai ser de Cristo com a sua noiva, a igreja, ele está construindo a história do reino dele através da nossa história. Ou seja, através da história de Everton,
e Rebeca, que você está dando exemplo aqui, a gente está promovendo a expansão do reino de Deus e, ao mesmo tempo, proclamando Cristo vai voltar para buscar a sua noiva. E isso é sensacional, pensar assim. E como que a gente pode contribuir. Então, a única coisa que eu vou dizer é o seguinte, que venham os filhos, né? Que Amém. venham os filhos. A gente faz votos que esse reino cresça através de vocês também. Quais são as expectativas de vocês? Já pensaram? Porque logo rola as piadinhas, principalmente com sogrão, sogra e tal. E aí, casaram? Quando é que vem? Já rolou Já essa na lua de pressão? mel, né? Vocês ainda estão na lua É de mel. lógico, né? A gente também não está colocando pressão aqui, Não, lógico. Mas não. assim, já veio a piadinha? Alguém já comentou alguma coisa ou não? Ah, com certeza. Com Os certeza. nossos pais, eles já têm um netinho, pelo menos os meus pais, e aí eles têm uma vontade, uma necessidade. Óbvio que a gente tem muita vontade dentro de um planejamento. Isso aí. E se Deus quiser, a gente vai multiplicar. Mas curtam muito, evangelizem muito ainda com a vida só de vocês dois, curtindo essa vida de casados, e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui. E, Michele. É lindo ver, assim, como você falou, né? Assim, um casal tão jovem, né? E refletindo, através do casamento de vocês, o amor de Cristo, o cuidado um com o outro, né? Que começou numa amizade e o amor, né, entre um homem e uma mulher aconteceu. E vocês refletem o cuidado de Cristo entre vocês, né? É lindo. E que lindo testemunho que vocês dão sobre o casamento. Né, que realmente hoje a gente vive numa sociedade em que o casamento está tão banalizado, está tão assim, descreditado, né, descredibilizado. Exatamente. As pessoas já não querem mais casar, como vocês ouviram, né? Tão jovens, vão casar, mas já. Que lindo vocês darem esse testemunho de que jovens, né, formados com suas profissões e casados, né, um curtindo o outro, um amando o outro, um cuidando do outro. E é lindo ver esse testemunho, que belíssimo testemunho vocês dão aí, vocês deixam para nossa sociedade, para vida real, né? Incentivando os nossos jovens aí Isso, também, porque né? como a gente falou de rede social, né, de like, seguidor, a vida real existe, né? Tirando essa coisa, mas é seguidor e curte, a vida real existe e vocês estão dando um lindo testemunho de que a vida real com Cristo Jesus é maravilhosa, né? Exato. E faz toda a diferença na vida de vocês e para a família de vocês, para os pais de vocês, né? Como que eles também veem essa situação de vocês, do amor de vocês refletindo o amor de Cristo? Os meus pais são cristãos e é muito curioso porque eu só consegui entender a dimensão do que é um casamento agora. E poder voltar para a casa dos meus pais é um sentimento um pouco dúbio, assim. Primeiro é uma certa estranheza, porque não é mais a minha casa, é a casa dos meus pais. E isso é bom, isso é natural. Muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito feliz, porque compartilhar a mesma fé. E eu ouço hoje eles com uma outra dimensão. Uhum. Com uma dimensão de experiência, com uma dimensão de que já passou, pelo que eu vou passar. Eles levam meio que uma bússola ali, né? Orientando Exatamente, você. exatamente. Nos cuidados, nos toques, principalmente no começo, onde a gente precisa parar um pouco as arestas. Uhum. A minha mãe mais na parte emocional, meu pai mais pensando mais como provedor. Mas no fundo, esse consenso que gera, ouvindo os meus pais, é muito bom para que a gente consiga lidar melhor com as questões do dia a dia. Eu quero aproveitar assim, Rebeca, quando é que foi aquele consenso assim? Vamos casar, porque eu acho que tem uma dúvida que rola muito na galera, principalmente juventude, e aí eu quero trazer o exemplo de vocês, tá? E pode abrir o coração, porque tem gente que pensa assim, tá bom, eu quero me casar, mas eu só vou me casar depois que eu tiver o carro. Aí depois que tem o carro, não, depois que eu tiver o apartamento. Depois que eu conseguir pagar toda aquela festa maravilhosa e a lua de mel no cruzeiro no Caribe. E aí o sujeito vai enrolando, eles vão criando uma expectativa que às vezes se torna irreal e fica prolongando um namoro ali, um noivado que passa de 10 anos às vezes. E aí quando vai ver, eles perderam uma chance de construir isso tudo junto. Qual é justamente aí o legado de vocês para a gente nesse programa? Como é que foi esse ponto de partida? Vocês esperaram ter tudo ou vocês estão construindo junto? Como é que está esse momento de vocês aí?
Não temos tudo ainda. Depois dos 4 meses de casado, ainda não colocamos as luminárias na nossa casa. Então, Bom. a lâmpada ainda tá lá penduradinha no teto. Viu, Michele? Não sou só eu. Tamo junto, Everton. Mas um namoro cristão, desde o início, deve ter essa premissa do casamento, né? Deve visar o casamento. E a gente começou dessa forma também, então, desde o início já tínhamos esse desejo de casar um com o outro, claro, conhecendo melhor um outro, a família um do outro, como que um lidava ali com certas situações, mas sempre com o casamento à vista como um norte, né? E a gente decidiu casar no momento em que nós dois tivéssemos as mínimas condições para deixar a casa dos nossos pais Boa. e ali se sustentar. Então, Sem nenhuma irresponsabilidade, né? isso. Mas ao mesmo tempo encontrando um ponto de equilíbrio, seria isso ali? Isso. Então, a gente não esperou ter carro, não temos carro, a gente mora numa casa alugada, não tivemos a festa fenomenal de 3 dias, não, foi uma cerimônia razoavelmente simples, fomos muito abençoados Olha só. com presentes de amigos, familiares, e Deus nos surpreendeu até, né, durante o planejamento do casamento. Eu acho que tudo saiu muito melhor do que as nossas condições financeiras nos permitiriam. Então, acho que é um pouco ter esse lado de permitir que Deus te surpreenda, de certa forma, mas também sem ser irresponsável, né, de ficar dependendo da ajuda dos pais depois de casado. Eles acho que- esperaram a formação, né? Vocês Isso. são arquitetos e tal, até para ter uma condição. Everton, dá uma palavra de coragem aí para os homens da nossa igreja, para os jovens aí, para eles buscarem o casamento de como você buscou com a Rebeca. Fala para a galera aí. Olha, você jovem que tá namorando, escuta, casar é bom. Ponto. Primeiro, confie em Deus, ore. Às vezes a gente fala tanto de rede social, às vezes está do seu lado, Opa! tava do meu lado, Às vezes tá te seguindo, né? Literalmente! e você não tá olhando. Pega essa, varão. Ah, coisa boa. Mas tome uma iniciativa, de fato. Confie em Deus que Ele vai suprir as suas necessidades. Não seja irresponsável, assuma o seu papel de provedor, de líder do lar e de sacerdote e confie que Deus está no controle. Não vai depender de você só. Vai ter muitos momentos que você não vai saber o que fazer. Você fala, será que agora? Será que não? Será que o que a gente precisa fazer? Mas confia. Você tem uma rede aqui de pessoas que querem o seu bem, que te amam, com certeza. E as coisas sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Acho que essa é a palavra. Amém. Que lindo, hein? Sensacional. Eu vou resumir mais ou menos assim, para você, vou ajudar aqui, só contribuir com a palavra. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Vai para cima, se casa, que Jeová Jireh, o Deus provedor, vai construir o seu lar junto com você. E é esse passo de fé que você precisa dar para construir um lar para a glória de Deus. Não é isso, gente? Então, lindo demais receber vocês aqui É nessa lindo. noite. Bom demais. Agora a gente está caminhando um pouquinho no final, mas antes eu queria pedir que fizessem a dica do casal. Dica do casal, recém-casados, né? Falando aí para os jovens, alguns não tão jovens assim, né? Porque temos muitos solteiros por aí. E os recém-casados, o que vocês diriam de dica do casal para recém-casados? Eu posso falar uma coisa agora? Do que eu aprendi, de fato, tá recém-casado, é até curioso, mas acho que uma das maiores lições, quando a Rê comentou sobre isso, não tente discutir alguma coisa importante quando ela estiver com fome. Óbvio. Você vai perder o jogo. Com certeza. E você não vai saber por que você está perdendo. Normalmente não sabe, né? Normalmente não sabe. Uma dica do pastor, você nunca vai ganhar, irmão. Então fica feliz. Brincadeira. Mas o que mais? E aí, Rebeca, dica do A casal? dica do casal, Rebeca. A minha primeira dica, tenho 2 dicas. Sim, pode A minha falar. primeira dica é casem, que ele já disse. Casamento é muito bom, é para honra e glória do Senhor. E se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu teria casado antes, me preparado antes para poder desfrutar desse momento a dois e compartilhar isso com outras pessoas, com a nossa família antes. Então, você aí que está caminhando para um casamento, que está noivo, que está namorando, casem. É muito bom.
Ai, que lindo, hein? Ela Ó, deixou o então, gancho. agora ela já deixou a deixa, né? Pra gente agora. Eu ainda digo sim. E agora? Vamos lá, aquele momento de declaração. Eita. Pode definir aí quem vai começar, mas eu queria que um falasse pro outro por que que a Rebeca ainda diz sim pro Everton e por que que o Everton ainda diz sim pra Vocês Rebeca. podem imaginar assim, faz de conta que tá cheio de coraçãozinho. Cheio de coração. flutuando aqui. Nós não estamos A música aqui. mais romântica tá rolando nesse Isso. momento. Vocês vão olhar olho no olho. E é isso aí que a Michelle falou. Nós não estamos aqui. Não estamos Podem aqui. Faz de Se conta. declarem aí. Por que que eu ainda digo sim? Começar, mano. Primeiras damas. Eu digo sim pra você, Everton, todos os dias, porque eu enxergo em você um pouquinho da graça de Deus na minha vida. Eu vejo em você um espelho que me permite enxergar os meus pecados, mas não como forma de acusação, como forma de pegar na minha mão e me ajudar a ser mais parecida com Cristo a cada dia. Então eu digo sim a você porque você me aproxima de Cristo. Uau. Como eu já Desde falei da outra primeiro. vez, a régua tá lá em cima, irmão. É. Agora é com você. Respira Tá, vamos do lá. coração. Tá. Olho no olho. Eu digo sim pra você, Rebeca, porque você, mais do que uma mulher especial, é uma dádiva do Eterno para que eu possa ser um homem cada vez mais parecido com Cristo. Eu digo sim pra você, Rebeca, porque dos limões que a vida nos deu, Deus permitiu que a gente não fizesse uma limonada, mas um mousse de limão. Eu digo sim pra você, Rebeca, porque depois de Cristo, você foi a melhor decisão que Deus me permitiu tomar nessa vida. E daqui até quando Ele nos recolha, eu quero usufruir do privilégio de poder estar do seu lado. Uhul, beijinho. Que lindo! Muito bom, muito bom. Coraçãozinho Que aí. lindos, Hashtag lindos. Love in the Air. Muito bom, gente. Que lindo. Que alegria. Bom, e agora a gente deixa aí para você um outro momento agora. A gente vai assistir um vídeo especial. Gente, peraí, vou contar um segredo aqui, parênteses. A equipe está chorando aqui atrás. E não tem como. Foi maravilhoso, maravilhoso. Estou contando Lindo. um pouquinho A dos gente tem que bastidores. se segurar A aqui, gente se né? segura aqui, mas a equipe está emocionada. Bom demais. Por isso, para que você possa também ter aí uma vida, seja você recém-casado ou não, mais tempo, ou está buscando, segue aí da nossa querida editora Ezion, a sua editora missionária, a dica missionária, ou perdão, a dica literária para o seu casamento no programa de hoje. Assiste com a gente. O que você esperava do autor Paul David Tripp? Expectativas fictícias e a realidade do casamento. Um livro que tem atraído a atenção de muitos casais e ocupa a lista de indicações. Todo casal deve ler este livro porque o autor nos lembra do que realmente é feito um casamento com base na graça de Deus. Excelente livro para avaliação individual cristã no casamento. E aí, quais são as suas expectativas no casamento? Eu o convido a ler juntinho com seu cônjuge. Acesse agora mesmo www.editoresion.com.br e adquira hoje mesmo. Muito bom. Então você viu aí a nossa editora Ezion, que é uma editora missionária. Todo o material que você adquire na editora Ezion, não existe lucro para uma editora, por assim dizer, mas é tudo revertido para missões. Então os poços que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros perfura no sertão é por causa da editora Ezion também, que contribui para essa obra missionária. As cestas básicas da nossa igreja. Resumindo, a sustentabilidade da missão, plantação de igrejas, acontece quando você adquire um material na editora Ezion. E eu quero deixar também a minha dica literária para o programa de hoje. Muita coisa que a gente conversou aqui e foi fluindo através das perguntas, eu tirei desses dois livros aqui que você também encontra na editora Ezion. Então tem esse aqui que eu amo. Para mim, ele é o Jedi dos pregadores, tá, gente? É o Tim Keller, o reverendo Timothy Keller, o significado do casamento que ele escreve em parceria com a sua esposa ali, a Kate Keller. E também o outro livro dele, que é Nascimento, Casamento e Morte, o significado também
para a sua vida. Então veja que a sua vida, o objetivo, o propósito da sua vida, não é só você nascer para viver para si mesmo e ter uma morte aí regalada em alguma coisa, mas passa pelo casamento, que tem um significado e tem um propósito. Por isso, depois desse recadinho agora, tem um recado especial da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu vou chamar aí o nosso diretor, o Quirino, que tem um recadinho para você que é casal, a respeito justamente da nossa Escola Bíblica Dominical, que voltou. E próximo domingo já tem as inscrições aí para você escolher uma classe. Mas essa dica é muito especial para você que é casal. Vamos assistir o Quirino, o nosso diretor. Olá pessoal do Bem Casados, olá pastor Vinícius, Michele, que bom estar participando do programa com vocês. Eu tenho um recado muito especial para os casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para os casais visitantes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos voltando com a nossa classe de casais na Escola Bíblica Dominical e as inscrições estão abertas. Então, se você é recém-casado, se você já está casado há mais tempo, se você quer aprender mais a respeito de casamento, se você quer aprender mais a respeito de relacionamento, a gente vai voltar a falar desse tema na nossa Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então faz o seguinte, entra no site www.ippinheiros.org.br, faça a sua inscrição, você, do seu cônjuge, garanta a vaga desse casal querido, para que a gente possa ter esse tempo juntos, para que a gente possa aprender mais a respeito de relacionamento, a respeito de casamento diante de Deus, a partir da palavra de Deus. Então, Escola Bíblica Dominical, classe de casais de volta. A gente conta com a participação de todos que estão acompanhando o nosso Bem Casados. Deus abençoe vocês. Voltamos, mas já para encerrar nosso programa de hoje, que foi tão gostoso, né? Poder ouvir esse casal jovem, recém-casado, né? E a gente queria agradecer muito vocês por estarem aqui, por terem aceitado esse convite, né? Muito obrigada por ter contado a história de vocês pra gente, para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe cada vez mais essa nova família de vocês e o lar de vocês. Muito obrigada mesmo. Amém. Isso aí, se vocês quiserem deixar uma última palavra aí de gratidão também, palavra com vocês, palavras finais. Acho que agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história e também incentivar outros casais a olharem para suas próprias histórias e enxergarem a graça de Cristo, porque cada história é muito especial e, como a gente disse, faz parte da grande história, né? Então aí. isso é uma honra. É verdade. Everton, Poder falar nesses breves momentos, assim, foi muito, muito rico. Muito rico, acho que eu nem percebi o tempo passar. E poder refletir um pouco sobre como a importância da amizade faz diferença no dia a dia dos nossos relacionamentos. Que a gente possa, de fato, continuar cultivando isso Amém. de uma maneira intencional para a glória de Deus. amém. Amém. E eu queria agradecer vocês também, vocês são nossas ovelhas aqui na igreja, que a igreja também possa usufruir da bênção do casamento de vocês, para que a gente, em comunhão, veja Cristo na vida de vocês e vocês vejam na sua igreja um espelho aí também a refletir a glória de Deus e abençoe o lar de vocês. E nesse momento, além de agradecer vocês, a gente quer agradecer ao nosso Deus, esse Pai amoroso que cuida e cerca com amor e cuidado ali dos nossos casamentos, e a gente quer abençoar o seu casamento, o seu lar. Por isso, nessa hora, se você puder orar com a gente aí, se você quiser chamar o seu marido ou a sua esposa, até mesmo os seus filhos, e se der, fazer um desafio aqui, mais uma vez, quebrando o protocolo, se ajoelha na sala aí e pede ao Senhor, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, assim como Everton e Rebeca, acende a chama de novo, Senhor, do nosso casamento. E quem vai abençoar o seu casamento e vai orar para encerrar vai ser o Everton. Everton, abençoa a gente com uma oração e ora pelos casais aí da igreja. Vamos dar as mãos aqui. Vamos dar as Amém. Pai, a gente é profundamente grato ao Senhor por quem o Senhor é. Em espírito de gratidão, adoramos e engrandecemos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos permite usufruir da presença um do outro. O Senhor está presente nos nossos casamentos, o Senhor está presente aqui nas nossas famílias, e o Senhor é um Deus, ó Deus, que restaura, Pai. O Senhor é um Deus que, apesar de nós, usa as nossas vidas, ó Deus, para abençoar outras pessoas. E que o Senhor nos ajude a continuar sendo assim. Amém. Que o Senhor nos ajude a continuar a depender do seu amor, para que, como homens, ó Pai, fiéis ao Senhor, a gente possa amar
a nossa esposa, Deus, assim como Cristo amou a igreja. Amém. Que o Senhor dê graça, ó Deus, às mulheres para que elas sejam pacientes com seus maridos, ó Pai, imperfeitos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, nossas famílias, ó Deus, para que Amém, possamos Jesus. crescer e educar os nossos filhos, ó Deus, na educação do Senhor, dependendo da sua graça, ó Pai, e confiando no seu amor. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Vinícius, da Michele. Obrigado pela nossa igreja e pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos com os nossos irmãos. Amém. Que o Senhor nos dê a graça, Deus, de poder continuar usufruindo da tua presença nesses relacionamentos e frutificando para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Então, Michele, vamos nos despedir? Encerramos mais um programa tão gostoso. É até difícil encerrar, É. tão gostoso o nosso bate-papo, mas encerramos por hoje. Até semana que vem, sexta-feira, 20 horas. Estamos juntos aqui de novo. Mais uma vez com vocês no nosso Bem Casados. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.